noite, pessoal! Sejam bem-vindos ao Admirável Mundo, um canal sobre comunicação, sustentabilidade e meio ambiente e atualidades com giro pela história. Bom, gente, hoje é dia de comunicação, vou falar sobre a área onde mais atuei, que foi assessoria de comunicação, apesar de ter sido repórter, produtora, redatora e revisora durante um bom tempo. Produtora nem tanto tempo assim, mas enfim, assessoria, acho que eu fiquei uns 3 anos só sem trabalhar com assessoria, no máximo 5. E de resto, sempre a assessoria fez parte da minha vida, mesmo que às vezes, muitas vezes, por prestação de serviços, ok? Bom, eu vou falar sobre o diferencial nas assessorias de comunicação e imprensa. Eu não diferencio assessoria de comunicação e assessoria de imprensa pelo seguinte fato: sempre trabalhei com assessoria de comunicação institucional que englobava as duas áreas, ok? Bom, o que faz então a diferença das assessorias? Vou ler aqui as minhas anotações para não pular nada. Bom, planejamento. Você precisa planejar para depois executar. E o que você precisa analisar em uma empresa? Os pontos fortes e fracos da empresa, além de pontos fortes e fracos do concorrente da empresa, para ver onde que a empresa para a qual você presta serviço ou onde você trabalha está em vantagem, ok? Bom, fazer a análise do mercado, eu já falei, e também sentar com o cliente para traçar uma estratégia de comunicação, que seja uma estratégia de conteúdo rica. Bom, que mais? Estar sempre antenado com os movimentos do mercado, não apenas o mercado local, como mercado nacional e mercado externo. Porque muitas tendências, apesar de demorarem um pouco para virem para cá, elas acabam vindo para cá, ok? Porque existem tendências inovadoras também que precisam ser acompanhadas, ok? Bom, produzir conteúdo com antecedência, criar uma estratégia de relacionamento com o cliente é muito importante. E é isso que a comunicação pode fazer para ajudar o setor de atendimento da empresa, inclusive, ok? Tendem também os bons assessores a tornar uma empresa, a empresa mais humanizada, com todos os seus stakeholders, ou seja, desde o funcionário até o investidor da empresa, passando pelos clientes, pelos fornecedores, etc. Porque há uma tendência de humanização de empresas diante da crise de imagem de muitas delas. Fiquem atentos a esse movimento. Bom, os bons assessores priorizam inovar na comunicação, no modo de se comunicar. Eles aliam-se ao marketing digital, não veem o marketing digital como uma ameaça, mas sim como uma oportunidade e abraçam as redes sociais, aliam-se aos profissionais de marketing, ou pelo menos trabalham bem as redes sociais do cliente, para que ele faça bonito, para que essas redes expressem a missão, visão e valores da empresa, a alma do negócio. Oferecem dicas da empresa para os clientes todos. Oferecer dicas gratuitas é o que cativa os clientes e muitas vezes acaba fidelizando, oferecer um bom conteúdo. Os assessores de qualidade identificam outros assuntos para trabalhar, para fazer que mostrem a diferença da empresa.
trabalham para fazer a diferença. Vão buscar assuntos que possam trazer para o setor empresarial em que atuam e fazem a diferença com isso. Contribuem também para criar uma cultura centrada no cliente da empresa, fornecendo-lhes experiências únicas. Além disso, fazem uma comunicação amigável, não invasiva de jeito nenhum e não inoportuna. Ok, gente? Trabalham no sentido de esclarecer dúvidas, entender as necessidades dos clientes, destacam-se na forma única como se comunicam, oferecem conteúdo relevante que sempre está agregando valor e por isso prendem a atenção do cliente. Geralmente, esse conteúdo de qualidade costuma ser associado à marca da empresa. Isso é muito bom. Bom, o que mais? Trabalham no sentido de fidelizar clientes. É claro, se você oferece um bom conteúdo, um conteúdo que agregue valor, você vai acabar fidelizando o cliente, porque o cliente vai sempre buscar na sua página, seguir suas redes, fazer comentários, e isso vai proporcionar a fidelização do cliente. Que mais? Utilizam estratégias únicas de divulgação de modo a se diferenciarem dos concorrentes, buscam se diferenciar também dos concorrentes para se diferenciar entre os consumidores. Os consumidores passam a notar essa diferença. O que se aplica a uma empresa, muitas vezes se aplica à comunicação da empresa. Fiquem atentos a isso. Priorizam a imagem da empresa em todos os seus setores. Isso é muito importante falar. Estabelecem a autoridade e credibilidade da empresa, ok, pessoal? Dão feedback, nunca deixam ninguém sem retorno, sabem trabalhar com prazos e metas a serem cumpridas, muitas vezes prazos apertados, que a assessoria, pessoal, é corrida. E sabem lidar também com imprevistos. Só para se ter uma ideia, uma vez quando eu estava trabalhando do lado de lá, não do lado da assessoria, do lado da reportagem, eu fui procurar uma assessoria de comunicação, precisava... eu já tinha agendado uma entrevista e simplesmente eu tomei um chá de cadeira desta entrevistada. Eu acho muito importante você ter esse feeling. O que diferencia você não é só apenas você ser o interlocutor entre o seu cliente e o jornalista que está na outra ponta querendo fazer uma entrevista. Mais do que isso, é interessante você sim se dar um trabalho de ligar para a sua cliente, o seu cliente, um dia antes, com antecedência de um dia, para lembrá-lo sobre a entrevista, porque jornalista não é palhaço, gente. Ninguém é palhaço. Daí, muitas vezes, o que acontece diante destas situações? Vira aquela rixa entre o jornalista de redação e o jornalista assessor de comunicação e imprensa. Assessor de imprensa, no caso. Pessoal, atentem para isso. Por quê? Porque o jornalismo não é para deixar ninguém desiludido. O jornalismo está perdendo cada vez mais espaço nas redações. Então, o que sobra para o jornalista?
migrar para o marketing digital ou para uma assessoria digital. Mas para você desempenhar bem o seu papel, você não pode largar as pessoas que se interessam por seus clientes, a Deus dará. Você tem que dar toda a atenção a essas pessoas, pois afinal de contas, essas pessoas ajudarão a sua empresa a divulgar a marca do seu cliente. Atentem para isso. E outra coisa, pessoal, trabalhar com prazos mínimos é rotina das assessorias de comunicação. Planejamento. Você hoje pode planejar a publicação em todas as redes sociais. Façam um planejamento com um mês de antecedência. Atualmente, eu estou me organizando para começar também com as minhas postagens adiantadas por um mês. Que em fase de mudança está sendo muito difícil para mim, porque metade do meu tempo eu passo em casa cuidando de mudança, cuidando de comida, atenção ao homeschool da minha filha, então isso me atrapalha um pouco. Mas a intenção é deixar conteúdo já planejadíssimo, que eu já tenho um planejamento de conteúdo, só que eu não consegui executar gravação e executar a criação dos conteúdos para todas as redes sociais. Não é fácil, mas vale a pena e você tem que ter um compromisso diário, ok, pessoal? Então, gente, imagine quem trabalha com 1.001 pessoas. Quem faz o planejamento das redes sociais destas empresas, dessas marcas, e ainda faz a interlocução entre a ponte entre o jornalista e seu cliente. Então, tem que ser tudo muito planejado. E você tem, sim, por obrigação, entrar em contato com o seu cliente, lembrando que no dia seguinte ele tem uma entrevista. Porque se o jornalista chega no local da entrevista e não encontra o seu cliente, ele vai falar que pessoa mais descompromissada e não vai se interessar mais por ele. Vai se interessar por outro. Então, atentem para isso, gente. Tá bom? É bom fazer parte dos dois lados, porque aí eu sei apontar exatamente onde estão as falhas nas assessorias. E quando você trabalha com assessoria de comunicação, por favor, priorizem também os funcionários, porque é tendência, sim. Funcionários, fornecedores, não deixem ninguém de lado. Por quê? Quando todo o conjunto trabalha feliz, a maior produtividade. Fica aí a dica. Muito obrigada pela atenção de vocês. Aguardo vocês na quarta-feira para falar um pouco mais sobre profissões em alta e em baixa, ok? E também na sexta vem com mais coisas sobre meio ambiente, é claro, porque Parâmetro Verde está aí, pois somos muitos, mas somos um.